Aí, galera, tranquilo? Veja, observando, e eu estou sempre observando, a discussão entre dois sujeitos e que, apesar de usarem a mesma língua, a língua pátria, né, a língua portuguesa, o sujeito A falava, o sujeito B falava, mas não significava que eles compreendiam-se. Né? Na verdade, o emissor julgava que estava sendo compreendido. E o emissor estava nem aí, o receptor estava nem aí para a mensagem, estava mais preocupado em ele emitir também. Portanto, não havia uma compreensão. E eu fiquei pensando sobre esse tema e fico imaginando que é um tema interessante para a nossa conversa de hoje. A minha reflexão vai, inclusive, investir numa área que não é bem a minha, a área do linguista ou até do professor de redação, que é a interpretação de texto, a compreensão do texto, né? Compreensão e interpretação de texto, né? Que os professores de língua portuguesa, professores de redação, ficam preocupados com o sujeito que tem o texto escrito e ele precisa trabalhar em cima disso. O linguista pode ser tanto o texto, né, quanto o texto escrito, quanto o texto falado, quanto o texto imagético, enfim, né, os textos. Mas aqui é preciso que haja uma diferenciação entre compreensão de texto e interpretação de texto. Veja que compreender significa entrar em contato com a coisa e esta coisa fazer sentido para quem a vê. Né? A pessoa consegue perceber aquela coisa no seu universo de coisas conhecidas. Meio complexo, né? Resumindo, eu ouço uma palavra, a palavra casa, e eu reconheço essa palavra casa. Eu já ouvi várias vezes, eu sei o que significa. Portanto, eu identifico, consigo contextualizá-la e consigo não ficar assustado com aquela palavra. Eu a reconheço no meu contexto léxico, está lá aquela palavra. Mas isto, permitam-me dizer, é o mínimo. Quando eu pensar em linguagem, isto é o mínimo que entre dois sujeitos que se comunicam, é o mínimo que se exigem, né? A compreensão dos sons, se estão conversando, emitidos. Quer dizer, ele consegue decodificar o que a boca da criatura está pronunciando, ele conhece, ele reconhece. Esse é o mínimo para que as pessoas possam ficar uma à frente à outra e tentar trocar ideias. Mas é o mínimo, mas não o suficiente. E é daqui que eu quero partir para o problema de não avançar. Por que as pessoas brigam? Eu quero falar por que as pessoas não se compreendem. As pessoas ficam jogando palavras umas nas outras como se fossem pedras, né? Se jogando, e não há a comunicação melhorando, né? A palavra, não há comunicação. É disto que eu quero falar. Veja, o segundo passo é a interpretação. Eu tenho a compreensão, agora eu tenho a interpretação da coisa, da palavra, do som. E aí interpretar significará dar de mim para
a compreensão, é dar da minha história. Agora é a minha vez, ao ouvir a palavra, de dar uma viajada. Agora é minha vez de comprovar que eu tenho vida própria, no sentido de que a pessoa diz, eu compreendo e eu faço conexões com a minha história, com a história da pessoa e com o contexto. Eu vou dar vida à compreensão. Como assim, professor Amilcar? É só a gente pensar nas poesias. A poesia, não adianta tu apenas compreender as palavras, tu precisa interpretá-las. É preciso dar de ti, dar de si para aquelas palavras, para que ela fique bonita. Quando eu digo, sei lá, o sol brilha como uma fogueira, né? A pessoa sabe que o sol não brilha como uma fogueira. É óbvio, são brilhos diferentes, mas a pessoa interpreta o que o poeta, o que a pessoa quis dizer, quis falar da intensidade do sol relativo à fogueira na noite, ou o calor da fogueira quando eu me aproximo, não sei em que contexto. Percebe? A interpretação é o passo além da compreensão. Interpretar é uma compreensão imaginária. É um avanço imaginário. Agora eu me afasto do objeto ouvido ou lido, visto, e eu vou para a imaginação. E neste espaço da interpretação é que o emissor perde o controle do que ele disse. Porque a imaginação, a interpretação está na cabeça lá do receptor da mensagem, muito mais do que na cabeça do emissor. Se o receptor não está interpretando, por exemplo, nada, quer dizer, a comunicação é muito pobre, talvez impossível. E também pode ser que a pessoa esteja interpretando muito mais do que a pessoa está dizendo. E esse muito mais pode ser uma coisa muito positiva, a pessoa está realmente viajando naquelas palavras, curtindo aquelas palavras, fazendo ilações, já assim se enriquecendo para na sua resposta brilhantar a emissão do emissor, ou poderá estar viajando no sentido de estar ofendido, imaginando que o emissor quis dizer que ele é burro, quis dizer que ele era ignorante, quis dizer, e a pessoa muitas vezes não quis dizer nada disso, é outra coisa. Então veja que a comunicação ela vai oscilar entre a compreensão, ou seja, aquilo que eu digo e aquele passo mínimo que a pessoa tem que dar, né, para ver um equilíbrio, e tem a ver com as interpretações. Agora, por que as pessoas não conseguem dialogar? Por que as pessoas estão com muitos problemas? Muitos problemas. Bem, evidentemente que existe a preocupação com a compreensão. Desculpa, meu vício. Cara, é muito bom. A primeira preocupação é com o básico, que é a compreensão, ou seja, eu estou utilizando as palavras adequadas para que o outro identifique o mínimo do que eu quero dizer. E aí já tem uma pobreza, infelizmente, em função da literatura normalmente oferecida, em função dos programas televisivos, em função das redes na internet, muito pobres de conteúdo, já existe um problema de compreensão, porque meia dúzia de palavras são repetidas o tempo inteiro e qualquer coisa que foge disso já não há compreensão. Percebe? É um som sem imagem do outro lado, uma palavra que não tem nada do outro lado. Esse é o primeiro passo.
Mas isso um dicionário resolve. Mas pior fica a interpretação, porque a interpretação significa que a pessoa tem que dar de si. Mas, e é uma expressão antiga, a gente só dá o que tem. Então, a pessoa não pode dar na interpretação aquilo que ela não tem. Se ela não tem uma cultura de leitura, se ela não tem o hábito de ler poesia, se ela não tem o hábito de ler coisas diferentes e parar para refletir, se ela não tem o hábito de ler ou ouvir e tentar dar de si muito além do que ela leu ou ouviu, que ela entrou em contato, se ela não tem esse hábito, a dificuldade também é muito grande. Porque o emissor, vamos imaginar que o emissor é habituado a interpretar, a fazer esse voo espiritual em cima daquilo que se diz, que se ouve, e o outro não, ou vice-versa, como vai se dar uma compreensão? E aqui fica uma dificuldade, assim, ó, fica de uma complexidade muito grande. Porque as brigas, as conversas jogadas fora, porque ninguém se compreende, estão basicamente na compreensão e interpretação. A pessoa até compreende, geralmente, mas não consegue interpretar. Percebe a dificuldade? Como nós vamos solucionar? Evidentemente pela escolarização. Não uma escolarização apenas formal, mas envolvimento com literatura, envolvimento com a língua portuguesa, gramática, envolvimento com a língua portuguesa, literatura, linguística, filosofia, sociologia, história, ensino da arte. Porque nestes espaços é que vai haver o fenômeno interpretativo, o enriquecimento da alma, as possibilidades de interpretação, os voos da inteligência para além do percebido pelos ouvidos e pelos olhos e pelo tato. A humanidade do humano está na interpretação. Porque a matemática, ela é compreendida. Ponto. Uma poesia é outro nível. E é evidente também que é preciso uma qualificação dos programas televisivos, é preciso a qualificação das redes. Agora, os programas televisivos é complicado. Porque quem manda neles é o patrocinador. Agora, minha dica, nas redes, na internet, quem manda somos nós. Portanto, dica, vamos nos entrar em redes, vamos conectar a redes que tenham qualidade, que exijam de nós mais do que meramente jogos de palavras mínimas, assim, ó. Que exigem de nós escrever, que exigem de nós refletir. Nós, adultos, que tentemos colocar as crianças em contato com coisas boas na rede. E cada um entenda para si o que é coisa boa, o que é essa coisa boa. Eu entendo que bom é aquilo que qualifica a pessoa como boa interpretadora do mundo. Né? Que enriqueça o espírito, que enriqueça a alma, a compreensão, a intelectualidade. E isso é responsabilidade dos adultos em relação às crianças, e responsabilidade tua, adulto, ou tua, jovem, em relação a ti mesmo. Porque se tu não se conectar com qualidade, poderá acontecer que tu fique meramente na esfera da compreensão, no sentido que eu dei, né? De trocar palavras por um sentido mínimo na cabeça e não consegue avançar. É provável que durante a minha fala eu tenha até
usado a palavra compreensão no sentido mais amplo do que eu quis dar, mas aí foi um equívoco. A palavra compreensão, o sentido que eu quero dar a ela é a capacidade mínima de pegar a linguagem e compreendê-la no sentido de trazer imagens para dentro da cabeça o mais próximo possível daquilo que foi ouvido, visto, tocado, ok? Então fica aqui o meu apelo à interpretação, que possamos optarmos pela interpretação que é a melhor opção possível, porque nós daremos de nós para aquilo que ouvimos e não ficamos tão escravos da compreensão mínima, quase que de reconhecimento das palavras escritas e dos sons. Precisamos fazer muito mais do que isso. Abraço e até a próxima.